O que a 10x Saúde proporciona é uma análise criteriosa desse contrato, observando essas cláusulas, acompanhando, a fim de evitar que o cliente tenha reajustes indevidos e desproporcionais na sua pólice. Ótimo, então é de fato uma consultoria para o cliente, né? Não é simplesmente cotar um plano de saúde e verificar que o cliente fica tanto por faixa etária ou por vida. Mas existe uma consultoria por trás disso, existe um estudo técnico das cláusulas contratuais para que não haja surpresas financeiras desagradáveis para o RH e para o gestor financeiro daquela empresa, exatamente, né, Thaís? Isso mesmo, existe uma consultoria do início e durante, não só no início, porque a maioria dos corretores, como você bem falou, eles dão essa consultoria no começo e depois que a pólice está vigente, o cliente vai administrar sozinho. O que a 10x Saúde faz é acompanhar essa pólice junto com o cliente, de mãos dadas, para que ele tenha um melhor resultado e um melhor controle do seu caixa financeiro. Ótimo, excelente. Thaisa, uma outra dúvida que paira nos empresários ok, eu tenho uma consultoria, a 10x Saúde me ajudou, mas muitos empresários, muitos gestores têm um certo receio de às vezes fazer a troca do contrato, às vezes ter que mudar para outra operadora que tem uma condição melhor, um contrato melhor naquele ano vigente, e às vezes existe este receio. Como que, com a sua experiência, você avalia essa troca, como que a gente consegue deixar o empresário tranquilo e resguardar ele, ajudá-lo nessa troca possível de operadora ou de contrato? Esse receio, Douglas, na verdade ele é natural, né? A gente tem receio do que a gente não conhece. Mas o principal ponto é que, ao fazer a transição, a primeira preocupação que nós temos é em não perder nenhuma qualidade, nenhum benefício. Pelo contrário, às vezes até melhorar o plano do cliente. E a 10x Saúde, ela dá todo o suporte necessário para o cliente nessa transição, nessa fase de transição entre uma operadora e outra. Ótimo. Então pode ficar tranquilo que o fator qualidade faz parte da nossa análise junto ao cliente. Sem dúvida, fator qualidade é o item essencial. E como nós estamos falando como nós temos uma missão, claro que nós vamos preocupar com a qualidade da manutenção do patrimônio do cliente. Nós estamos falando de recursos humanos, nós estamos falando de pessoas, de colaboradores, que talvez, com certeza, o maior patrimônio de uma empresa. Então nós temos que tomar muito cuidado onde nós vamos colocá-lo, né? Eu sempre digo isso no mercado de seguro, que é o mercado pelo qual nós atuamos, quando a gente trabalha com bens materiais, fazer a segurança e a proteção de um carro, ou de uma empresa, ou de um prédio, já tem uma certa responsabilidade, mas você tratar com a vida, com a responsabilidade de cuidar da vida das pessoas que estão dentro daquela empresa, é uma responsabilidade maior e é algo que a 10x Saúde coloca um óculos maior para dar uma olhada mais consultiva ainda, porque preço não significa exatamente que é qualidade. Menor preço nem sempre tem a melhor qualidade e às vezes também o maior preço também nem sempre tem a melhor qualidade, e nós estamos preocupados em trazer a melhor consultoria para resguardar o patrimônio dessa empresa, que são as pessoas que estão ali dentro. Você imagina prejuízo emocional, financeiro de um plano de saúde mal elaborado, mal estudado, que traz surpresas na hora que é necessário usá-lo, na hora que um colaborador, um diretor precisa usar e tem surpresas, quanto prejuízo emocional isso traz para a empresa e financeiro também. Então essa é a nossa preocupação como 10x Global, é ajudar na conquista, na manutenção e na proteção do patrimônio dos empreendedores e dos empresários que estão conosco. Exato, Douglas. Tudo que você falou agora faz muito sentido. O principal ponto que a gente observa é a qualidade.
e também o que faz sentido para o cliente, né? A gente vai oferecer para o cliente as melhores opções do mercado e o que realmente faz sentido para ele. Então é uma responsabilidade muito grande quando a gente lida com vidas, com saúde, e a DST Saúde tem total responsabilidade e acompanhamento nessa transição entre uma pólice e outra. Thaisa, muito obrigado por compartilhar um pouco da estratégia e de como a DST Saúde se comporta no mercado e como ela atua. Mas eu queria trazer um resumo de como exatamente o que nós chamamos de método DST Saúde. Então, se o cliente, o empresário, o diretor financeiro, o diretor de RH chegar até a nossa equipe, conversar com a nossa equipe, existe um método a ser implantado. E eu gostaria que você comentasse sobre quais são as etapas desse método, como que esse método DST Saúde, através de algumas etapas, quais são essas etapas e qual é o resultado que nós temos dentro dos nossos cases de sucesso financeiro para a empresa. Nosso método ele é totalmente transparente, ele é composto por algumas etapas. A gente avalia o contrato, a gente busca otimizar, né, esses valores para o cliente, a gente tem uma ação de redução e faz também a gestão desse contrato. E isso acaba gerando resultados financeiros para o nosso cliente? Com certeza, aplicando esse método, geralmente conseguimos uma redução em torno de 15% a 20% no valor da fatura do cliente. Então, com o método DST Saúde, o nosso cliente passa por algumas etapas e, além de investir, ter o benefício de dar um plano de saúde ou arcar com a parte do plano de saúde para os seus colaboradores, isso ainda gera um resultado financeiro para ele. Isso, Douglas, ele pode ter uma economia no capital que a longo prazo ele pode utilizar para investimento, para treinamento, para outras coisas. Excelente. Como que funciona a flexibilidade da ação e dos planos que a DST Saúde trabalha? Como que o empresário pode flexibilizar? Porque a gente sabe que as empresas estão em constante crescimento ou podem haver redução, e é possível trabalhar isso dentro do nosso método, dentro dos nossos planos, junto com as nossas operadoras parceiras. Como que funciona essa atuação nossa no dia a dia com o nosso cliente? Ele precisa colocar novas vidas, tirar novas vidas, nós temos um departamento para cuidar disso. Como que é o nosso pós-venda efetivo? Como que é o departamento de sucesso do cliente no dia a dia? Nós temos uma equipe especializada de pós-venda que dá todo o suporte para o cliente. Então, ela vai acompanhar esse cliente durante a vigência da pólice e dar todo o suporte necessário. Então, ele não vai preocupar com algumas coisas que nós iremos assumir para total tranquilidade do cliente, e isso faz parte da gestão da pólice e do contrato também. Movimentação da fatura, aumentar o efetivo de colaboradores, diminuir, gerar uma segunda via do boleto, tudo isso pode ser administrado e, na verdade, é administrado pelo nosso departamento. Exato. A DST Saúde cuida de toda essa parte, emissão de boleto, movimentação da pólice e até mesmo se precisar fazer algum upgrade, alguma alteração na pólice, a gente dá todo o suporte necessário para o cliente. Thaisa, já partindo para o encerramento do nosso bate-papo, do nosso episódio de hoje do DSTcast, deu para entender que existe uma diferença entre a empresa olhar para o custo de um plano de saúde e olhar para a estratégia de um plano de saúde, né? Muitas vezes nós não estamos falando simplesmente de custo aqui, nós estamos falando de uma estratégia para se ter qualidade e um contrato assertivo para as necessidades daquele cliente. Então, vamos deixar aqui para os ouvintes quais que são os 3 pilares para que a estratégia esteja acima do custo do cliente. Douglas, para os gestores que entenderam a real diferença entre preço e estratégia, eu vou te falar quais são os 3 pilares. O primeiro pilar é a disciplina. A disciplina é o ativo. É importantíssimo manter a revisão periódica do contrato. O segundo pilar é dado, que é poder. Não aceite reajustes automáticos e exija o relatório técnico. E o terceiro ponto, e não menos importante, é pensar em previsibilidade. O que seria isso?
é uma consultoria a fim de garantir a estabilidade para os próximos anos. Excelente. Então, a jornada do nosso possível cliente vai muito além do custo. É preciso estratégia, é preciso dado, é preciso previsibilidade e é preciso disciplina. Dessa forma, nós construímos um método 10x Saúde de atuar no mercado para ajudar os nossos clientes, empreendedores, diretores a cumprir o que nós viemos para fazer no mercado. Soluções para conquista, proteção e manutenção do patrimônio dos nossos clientes. Esse foi mais um 10x Cast, conversando hoje a respeito da 10x Saúde. Eu quero agradecer a Thaisa Nassif, nossa diretora da área de saúde. Muito obrigada. Por estar aqui conosco e esclarecer um pouco mais desse nosso braço de atuação, que é o 10x Saúde. Se você precisa de uma consultoria, precisa de uma análise técnica, precisa de uma equipe pronta para te atender e levar as melhores opções, as melhores estratégias para que o seu plano de saúde não seja uma dor de cabeça nem uma dor financeira para a sua empresa, mas seja um ativo que garante não só a qualidade de vida dos seus colaboradores, mas também garante que você não vai ter surpresas mensais com o aumento das faturas e que, acima de tudo, se você precisa de uma equipe que vai acompanhar a gestão do seu contrato de saúde junto com as operadoras, 10x Saúde é a solução para você. Entre em contato conosco nos links no YouTube, nos links no Instagram, @10x Saúde. Curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu joinha e se inscreva nesse canal. E até o próximo 10x Cast.